falar agora sobre a nossa realidade, né? Nossa dupla, os dois fatores que controlam a nossa vida, onde a gente está exatamente inserido, que é o espaço e o tempo. Dentro de um campo tridimensional, nós estamos localizados no espaço físico e submetidos a um tempo, a um determinado tempo. E foi provado exatamente que, pela física subatômica, que o espaço e o tempo são variáveis independentes. Elas não se influenciam proporcionalmente, vamos dizer assim. Dentro da análise lá subatômica, microscópica, quando uma partícula é identificada num determinado espaço, não se tem certeza, né, de que velocidade ela atingiu. Então não há uma relação direta de espaço e velocidade. E da mesma forma que quando se identifica através do estudo microscópico, né, subatômica, uma determinada velocidade de uma partícula, não se sabe exatamente aonde ela se situa naquele plano subatômico. Então fica evidente que essas variáveis elas são independentes. Então uma influência no espaço físico não necessariamente vai influenciar na velocidade e vice-versa. A velocidade necessariamente não altera o espaço físico. Isso é uma observação interessante porque a física newtoniana, a física clássica, ela não dá essa possibilidade de avaliação. Então eu transporto isso para a nossa realidade aqui, a nossa história. A nossa tecnologia, a tecnologia existe desde sempre, né? Fases mais remotas já tinha a tecnologia, mas para falar numa coisa mais consistente, nós podemos botar, por exemplo, o automóvel começou a ser produzido em escala lá em 1902, começo do século XX. Então a tecnologia para valer, contando aparelhagens, todo tipo de maquinário, agora mais recentemente o computador, os aviões e tal. Então vamos botar aí que a sociedade mexe com a tecnologia para valer num século e meio. Então a partir de um século e meio nós começamos a mexer para valer com um processo tecnológico, em termos de não só da ciência e da medicina, mas também para a gente avaliar aqui a sociedade, mais especificamente na questão do meio de transporte e dos meios de comunicação. E onde é que eu quero chegar exatamente com essa discussão? É porque como as alterações, como a tecnologia é um fator de transformação social, histórico, nós chegamos hoje, vamos aqui hoje para o século XXI, aqui 2020, que a gente vive bombardeado aí pela mídia, pela nossa sugestão, pela nossa impressão, que nós vivemos por causa dessa tecnologia, de uma grande velocidade, né? A sociedade muda rapidamente, as coisas se transformam muito rapidamente, os transportes são muito rápidos, né? Você pode atravessar o mundo, né, num avião em poucas horas, comunicação via e-mail, via internet, via telefone mesmo, é tudo muito rápido, você fala com poucos segundos, você se comunica com o mundo inteiro, né, através de e-mail, de telefone. Então eu queria realmente discutir essa questão, entendeu? Porque eu queria primeiro levantar se realmente essas variáveis que nós estamos submetidos, elas estão exatamente alterando a velocidade, o mundo está ficando mais rápido, ou se na verdade nós temos aí um impacto dessa tecnologia a partir de um século e meio para cá, que é onde eu estou mais ou menos situando, se essas variáveis estão interferindo na verdade no espaço físico e não na velocidade. Então a minha colocação, eu tentando aqui esclarecer, tentando entrar por esse caminho, iniciando com uma afirmativa de que eu acho que realmente a sociedade atual ela não é uma sociedade veloz e todos esses aparatos conhecidos, né, de transporte e comunicação, eles nos fizeram criar uma capacidade da atualidade, do nosso sistema, da nossa sociedade, de alterar de forma muito significativa o espaço físico. Então o que nós vivemos atualmente, através dessa aparelhagem, é uma alteração muito forte, uma reestruturação do espaço físico, o que necessariamente não tem a ver com a velocidade, eu acho que não tem, considerando essa explanação que eu fiz no começo sobre a física quântica, né, que provou que espaço e tempo são
relativamente dissociados. Então eu entendo que a nossa sociedade, o mundo de hoje, né, o mundo atual, ele mexe com o espaço físico, mas essa alteração espacial não atingiu velocidade. Então nós não temos uma sociedade rápida, veloz, como a gente é levado a entender. Para chegar a essas conclusões, eu me baseei em uma avaliação histórica que eu acabei fazendo, que foi justamente comparando, né, a transição, a nossa última transição histórica, que foi a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, e depois da Segunda Guerra Mundial para hoje, e quando nós chegamos aqui no mundo contemporâneo. Então são exatamente dois marcos, né, de transição. E a transição do sistema medieval para o sistema Estado Democrático, né, ele começa com mais firmeza, vamos dizer assim, com mais impacto cultural, a partir do movimento iluminista, né, que é considerado a causa imediata da Revolução Francesa, que é justamente a Revolução Burguesa, que é a fundamentação realmente do capitalismo ligado a um Estado democrático. Então, em 1721, a gente temos praticamente o primeiro documento, né, iluminista, que é Cartas Persas, de Montesquieu, que mais ou menos podemos fazer assim um marco histórico, né, desse movimento que precede a superação na verdade, do esquema e do sistema da estrutura medieval, onde se supera a partir daí totalmente toda a estrutura de Idade Média, com aquela coisa do clero, com a coisa da nobreza, né, os conselhos de nobres, a influência estatal dos nobres. Então, de 1721 até 1789, que foi a Revolução Francesa, nesses mais ou menos 70 anos, tivemos um movimento de transição que rompeu com toda aquela cultura medieval, a estrutura medieval no poder, que esse movimento iluminista, né, de economistas, fisiocratas, montaram aí uma mentalidade, uma cultura que superou de vez, né, aquela inércia da vida feudal, e jogou a sua estrutura estatal, a sua estrutura de poder no chão, desabou aquele arcabouço, né, administrativo, né, e implantou de vez o sistema, a sociedade burguesa, a sociedade efetivamente capitalista. Então foram 70 anos que o mundo mudou, houve uma transformação radical civilizatória. Fazendo uma comparação para os dias atuais, tivemos o fim da Segunda Guerra, né, 1945, e isso para hoje, a gente podemos somar mais ou menos 55 anos, né, até o ano 2000, com mais 20, são 75 anos, mais ou menos o mesmo período de 70 anos, 7 décadas aproximadamente. Nós tivemos aí a divisão, uma redivisão internacional, né, com a entrada da ONU, né, a partir da Segunda Guerra, estabeleceu a trilateral, Europa, Japão, Estados Unidos, um poder central desses países ricos, a dominação aqui dos países chamados países periféricos, enfim, uma estrutura de ordem capitalista, bastante concentradora, bastante rígida. E de lá para cá nós tivemos uma série de problemas ecológicos, de evidências aí do impacto da tecnologia na natureza, em função da geração, inclusive, da pobreza, com críticas evidentes ao sistema econômico, ao sistema político. Isso vem não só pela questão da discussão ecológica, mas vem por toda uma evidência de problemática social, econômica, de todo tipo, psicológica, interpessoal, enfim, uma sociedade em crise, em processo de falimentar, né? E agora mais exposto ainda, estamos aí depois, nessa época do coronavírus, está exposto aí para o mundo inteiro a fragilidade do nosso sistema, não só econômico, como também político e social. Então, de 70 anos para cá, essa estrutura concentradora, essa estrutura de poder que deu margem a essa sociedade, hoje muito debilitada, ela nos mesmos 70 anos, que teve lá a Revolução Francesa, as 7 décadas que transformou a sociedade medieval, nós não tivemos hoje o mesmo resultado.
Então, pelo contrário, da Segunda Guerra para cá, as estruturas de poder se sofisticaram dentro daquele padrão de ordem capitalista e dentro do padrão da ordem, dessa ordem burguesa, dessa ordem que cria um processo de dependência internacional. E isso em cima de crises sucessivas, né? Uma coisa que a gente está vendo que realmente é muito problemático. Então essa comparação aí, eu posso assegurar tranquilamente, na minha observação, acho que quem olhar isso pode concordar comigo, deve concordar, que se naquela época, que foi há 2 séculos atrás, quando se fez a Revolução Francesa, no curso das décadas anteriores, se conseguiu transformar a sociedade de forma profunda, radical, e hoje, apesar de todos os apelos, de toda a dificuldade, toda a crise, não conseguiu se fazer essa transição, essa mudança para um outro sistema que seria além daquele Estado democrático que foi ali, vamos dizer assim, empossado na Revolução Francesa, 1789. Então, tranquilamente, eu posso afirmar que hoje a capacidade de transformação social ela é muito mais lenta do que foi há 2 séculos. Então, eu afirmo, né, na minha visão, de que hoje nós temos, na verdade, menos velocidade do que tivemos há séculos atrás. E também observando nossos processos sociais diários, enfim, todo o nosso dia a dia ele é muito lento. As coisas para mudar demoram muito, os projetos demoram, eles são engavetados, eles não andam. Então acho que a gente não vive a era da velocidade. A gente vive sim uma era de grande capacidade de transformação e de impactar o espaço físico, mas não o campo da velocidade. Então, diante dessa afirmação de que a tecnologia dos meios de comunicação, dos meios de transporte, eles não alteram a velocidade, eles não imprimem velocidade, eles só alteram o espaço físico. Então eu teria que explicar com mais detalhes aqui o que eu penso disso, né? O que significa isso. Então qualquer pessoa pode questionar isso de plano, né? Porque quando eu pego um avião e vou para os Estados Unidos, vou para a Europa, uma coisa que com as caravelas, no tempo do Cabral, do Cristóvão Colombo, ele levou há meses, né? Anos. E com o avião rapidamente, poucas horas se atinge lá o hemisfério norte, primeiro mundo e tal, com uma rapidez infinitamente maior. Mas aí a minha questão é essa: a gente vive num campo muito abstrato, em que a gente é bombardeado com informações muito lineares. A gente tem que abrir um pouco essa questão e questionar isso da forma do que representa, na verdade, o que representa isso. Então eu acho que na medida que se pega um avião e vai rapidamente para um outro continente, isso não significa velocidade. Pelas evidências que eu já citei aí, dessa lentidão da época contemporânea, dessa dificuldade das coisas andarem, das coisas acontecerem, eu acho que esse avião, essa viagem, ela na verdade é uma reestrutura no espaço físico. Ou seja, quando você entra no avião, foi impactado, o espaço físico foi redimensionado. Isso parece um pouco fora da discrepante, né? Mas acontece que o nosso campo mental ele é treinado para determinados raciocínios. E a gente tem que botar isso um pouco em questão, né? Quando eu passo um e-mail em segundos chega lá no outro lado do mundo, a pessoa me atende lá, se fosse uma carta levar 1 mês, 2, então foi muito rápido. Então, novamente, eu acho que houve uma reestrutura no espaço físico, o espaço ficou mais próximo. O que não tem a ver com velocidade. E o fato de ter essa possibilidade de reestrutura no espaço físico, conforme eu coloquei aí no começo, que a física quântica comprova, né, a física subatômica comprova que uma coisa não tem a ver com a outra, né, que uma coisa necessariamente não influencia a outra. Então nós estamos aí influenciando o espaço físico, redimensionando toda a esfera do planeta, né, no seu campo espacial, e não estamos alterando a velocidade. E me parece uma coisa bem mais sofisticada. Um exemplo disso que eu acho assim mais fácil de entender seria o Skype, né? Quando você está ali falando com alguém, você liga o teu Skype e tem alguém lá em Portugal, Estados Unidos, Miami, e começa ali uma conversa. Você está vendo a pessoa lá aqui no teu apartamento no Brasil, na tua casa, e essa pessoa está lá do outro lado do mundo. Então, na verdade, essa pessoa está na Europa, está nos Estados Unidos ou está dentro da sua residência aqui no Brasil. Então, na verdade, ela está nos dois, né? Você vê ela aqui, fala com ela aqui e ao mesmo tempo ela está lá. Então você vê
O que eu quero dizer em reestruturação do campo espacial. A gente já não tem mais um campo tridimensional do espaço. Nós temos um campo multidimensional. E isso foi alterado pela tecnologia. O Skype é o exemplo, acho que, mais visível disso aí. E, ao mesmo tempo, quando se altera toda essa relação espacial, nós temos aí um reforço, quer dizer, que permite a gente dizer que o nosso campo de espaço ele foi inteiramente alterado. A gente tem uma outra relação espacial. E por que então a velocidade não aconteceu? Por que ela não acontece? É exatamente como prova o experimento científico da física, né? Uma relação não tem nada a ver com a outra. Então, mexer com todo o espaço físico, virar o planeta de cabeça para baixo, fazer todas essas alterações aí da comunicação, do transporte, de todos esses recursos aí, não impactou e não influenciou o campo da velocidade, o espaço, a questão do tempo. Então, a grande... eu acho que o eixo da crise contemporânea reside exatamente nisso. A capacidade que teve o homem moderno de mexer, de alterar espaço físico, de fazer uma grande reestrutura no espaço, né, de forma incrível, né, de forma absurda, e não conseguiu imprimir velocidade na relação das suas soluções, no avanço da medicina, no avanço da própria tecnologia, no avanço das soluções da sociedade. Cadê as soluções sociais? Cadê a solução para os problemas aí de todo tipo, da mecanização, da previdência, os problemas das drogas? Onde é que está aí da segurança? Ainda mais nessa crise agora aí da nossa pandemia aí, agora em 2020, né? Isso vai ficar na história. O sistema ficou exposto. 15 dias de paralisação, o sistema para completamente, né? A gente tem uma fragilidade no nosso sistema muito grande. Isso justamente prova que a gente não tem velocidade, rapidez na solução dos problemas. Tem sim uma capacidade de alterar fisicamente o espaço. E como eu disse há pouco, né, a razão dessa crise é essa distensão, porque a própria física subatômica ela prova e mostra que a harmonia, o sistema, para estar em harmonia, ele tem que ter harmonia em todas as suas variáveis. Se você tem uma variável, no caso aqui, a variável tempo, não está sendo devidamente explorada, ela vai se atrofiar energeticamente. Então nós vamos ter carga energética em cima do espaço físico. E essa distensão, ela causa realmente o desequilíbrio, ela causa a chamada entropia, né? O sistema começa a perder força, a perder energia, e parece que é o que a gente vive. Então a nossa razão mais subjetiva e mais técnica, vamos dizer assim, da nossa crise é justamente a incapacidade de imprimir velocidade no nosso sistema, nos nossos empreendimentos, na nossa sociedade, na nossa vida em si. O mundo já vem em crise há bastante tempo, né? Isso não foi em 2020 que começou a nossa crise. A crise da mecanização que vai desempregar, a crise da explosão populacional, a crise de toda a escassez material, do modelo de produção que impacta a natureza com prejuízo, né? Que torna o sistema antiprodutivo, e com toda uma geração de desequilíbrio ecológico séria. Mas agora, 2020, quando estourou com essa epidemia, né, o coronavírus. E o mundo está realmente paralisado aqui nesse momento que eu estou falando aqui, foi gravando. Nós estamos numa atividade comercial e atividade econômica do mundo está praticamente parada, agora em abril, né? Então, como eu já falei agora há pouco, isso impactou e mostrou. Não impactou, ele revelou a fragilidade de um sistema que se considerava super poderoso, um sistema infalível, né? Um sistema da mais alta tecnologia que a humanidade conseguiu agora, no século XXI, uma sociedade que supera qualquer primitivismo, né, de tudo que já houve por aí, da Idade Média, do Império Romano, das sociedades antigas, quando na verdade ele expõe a sua fragilidade de forma até quase que patética, né? O mundo em 15 dias ele ficou de perna pro ar. E os governantes estão aí sem saber o que fazer, como é que dá andamento a isso. Então, como eu coloquei um sistema que ilude a sociedade, porque a gente mexe em tecnologia há muito pouco tempo, eu estou me referindo, como eu já falei, especificamente tecnologia de informação e de transporte. Essa tecnologia
que tem 1,5 século, que é muito pouco tempo na humanidade, ela vem produzindo, sim, alteração espacial. E como o ser humano não teve muita prática, historicamente, em mexer com muita tecnologia, a própria academia, né, os meios de comunicação sempre trataram isso de uma forma assim linear. Mas como eu procurei avaliar aqui, o que a gente tem feito esse 1,5 século é alterar somente a relação espacial, o campo tridimensional, e transformar isso num campo de muitas dimensões, né, num campo multidimensional, o que não atingiu a velocidade. Daqui para frente, estamos diante de uma quebra de paradigma enorme. Só a gente olhar as contradições, né, a dificuldade do sistema, tem que se fazer uma mudança aí. Por exemplo, vai ter que a tecnologia avançando agora, tem o 5G, tem projeções aí imensas aí do computador quântico. Nós vamos avançar na mecanização. Isso significa que as contradições vão se multiplicar. Como é que isso vai resolver o problema da humanidade, que já é grave, de desemprego, e adentrar numa tecnologia que transforma tudo em robô? O robô, né, a inteligência artificial, substituindo a mão de obra, tanto burocrática, intelectual, como a mão de obra do operário, né? O operário vai virar um robô, não vai demorar muito. Então essa quebra de paradigma, essa coisa que a gente não consegue conceber no nosso plano mental atual, realmente é inconcebível, né? Chegamos a um ponto que não se tem uma resposta imediata para isso. Você tem sim que quebrar um paradigma. Então, como eu coloquei aqui de forma mais substancial, de forma mais subjetiva, mas que talvez seja, e eu acho que é exatamente a nossa razão, é o sistema procurar as suas vias, os seus meios, usando a tecnologia, essa que tem aí, de romper com a inércia, imprimir velocidade e equilibrar essa capacidade de ter rapidez, de ter velocidade nas soluções, de efetivamente manipular o espaço físico, o espaço, aliás, a variável tempo, manipular a variável tempo como manipula a variável espaço. Nós vamos alcançar um equilíbrio entre as duas forças, entre as duas potências, espaço e tempo. Então essa quebra de paradigma nesse campo subjetivo é justamente imprimir velocidade, aprender a usar a tecnologia para imprimir essa velocidade que a gente não tem. E com esse equilíbrio vai imprimir, implementar essa quebra de paradigma que vai realmente alcançar as soluções que a gente não consegue ver a olho nu de jeito nenhum. E a sociedade está mostrando agora mais objetivamente, com uma lente de aumento, que ela precisa mudar e vai ter que mudar.